E o Flamengo aumenta a proposta pelo meio atacante argentino Almada. Está praticamente acertado entre o Flamengo e o meia atacante. Falta apenas aí o ok do Atlético de Madrid. Vamos acompanhar as últimas informações agora. Resumo aí do programa da Jovem Pan. Mas antes, pessoal, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe o seu comentário, ative as notificações. Aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar o link aí do nosso grupo no WhatsApp. Lá eu trago as informações em primeira mão e também compartilho várias promoções e vários produtos, beleza? O link está no primeiro comentário fixado. Crédito na descrição também aí para o canal da Jovem Pan Esportes. Tá sim evoluindo as conversas com o Flamengo. O Flamengo vai botar aí quase 30 milhões de euros nessa brincadeira para contratar o Almada, que eu acho que vale muito mais 30 milhões de euros no Almada do que 42 milhões de euros no Paquetá. Eu sempre falei isso. E o Almada ainda tem como prioridade grandes clubes europeus. Só que ele não tem recebido propostas de grandes clubes europeus. Então, se algum grande clube europeu fizer uma proposta até um pouco menor que a do Flamengo, eu acho que o Almada vai para um clube europeu grande. Mas nesse momento, faltam propostas de grandes clubes da Europa e o Flamengo é sim o favorito nessa disputa pelo Almada, até porque o Atlético de Madrid já deixou claro que ele vai negociar o jogador. Então, para mim, Thiago Almada, que está evoluindo aí as conversas com o Flamengo, é um reforçaço. E se eu tinha dúvidas na época do Paquetá, que eu falava que eu não pagaria 42 milhões de euros, não pagaria. Mas eu acho um baita reforço, que as pessoas confundem. 42 milhões de euros é muito dinheiro. Você faz duas grandes contratações para o time. Mas o Almada, Marcos André, eu acho que vale muito esse investimento e ele já provou, inclusive no Botafogo, o quanto o futebol dele é diferenciado para conquistar títulos do futebol brasileiro, né, Vamp? Flamengo evoluindo muito nessas conversas e é o favorito aí para fechar com a Almada, Vamp. A infantaria chega às batalhas. Na equipe do Botafogo, que tem aí um bom elenco, porém o elenco do Flamengo é muito superior, né? Ele foi muito bem, foi aí negociado, na verdade o presidente do Botafogo é o mesmo do Lyon, né? Ele foi transferido para o Lyon, em seguida negociado com o Atlético de Madrid. Seria aí uma grande contratação para o Flamengo. Vamos acompanhar aí Vampeta falando. Realmente ele vai ser o sucessor do Messi, né? É que a Argentina faz vários camisa 10, né? A gente aqui tem muito homem de beirada no campo, coisa que os argentinos não têm, né? Normalmente eles contratam, então, acho que foi o Bruno que falou, eles pegam mais jogadores equatorianos e colombianos para jogar pela beirada, mas por dentro a Argentina produz muito meio campo, né? Então você tem o Almada, tem aquele que joga lá no Real Madrid, como é o nome dele? Nico Paz? Nico Paz está no Como, né? Que é do Real Madrid. Tá? É do emprestado, né? Então eles produzem vários jogadores pelo meio, né? E o Almada veio aqui no Brasil, deitou e rolou. Lá no Real Madrid tem o Mastantuono, né? Esse aí que eu tô falando. E o Nico Paz também é do Real Madrid. Mas esse aí como é o nome? Omo, né? Mastantuono, né? E o Nico Paz, Mastantuono. Então é o seguinte, eles produzem jogadores por dentro. O Almada veio aqui com o Luiz Henrique, cara, no Botafogo, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foi pro Mundial, depois foi embora, Lyon, Atlético de Madrid ali, chegou a ser muitas vezes titular da seleção argentina, na Copa mesmo ele começou jogando, né, Bruno? Depois ele saiu, né? Então vale, eu acho que um jogador desse novo, se tiver uma oportunidade, pelos números que estão aí, absurdo no mundo, ele custar 30 milhões de euros, o Flamengo tiver para bancar, é um meia mesmo. Esse é a camisa 10. O Paquetá joga no meio campo, podendo fazer 3 funções, mas o Almada é um camisa 10. É um cara que eu gosto de ver jogar e provavelmente ele vai ter uma concorrência aí com esses dois que eu falei, se surgir mais algum meia aqui. Mas na seleção da Argentina é campeão do mundo, já é campeão do mundo e vice-campeão do mundo. Então ele vale 30 milhões de euros. Se o Flamengo adquirir ele, né, já com o Arrascaeta ainda tem linha para queimar mais velho, vai ser 2 camisas 10 que pode resolver todo o problema do Flamengo. Eu acho, lembrando sempre, tá? O Almada tem a prioridade de continuar na Europa, mas ele, tá, vai continuar ali se for clube grande.
Por isso que o Flamengo ganha muita força. O River Plate está disputando. Eu acho que nenhum clube hoje, na América do Sul, tirando o Palmeiras, tem capacidade para brigar com o Flamengo numa contratação. De verdade, eu acho que não tem. Não tem. Porque os caras sabem que paga, né? O Atlético de Madrid, por exemplo, sabe que o Flamengo paga. O Flamengo acabou de contratar o Samuel Lino, né? Junto ao Atlético de Madrid. Sabe que o Flamengo paga, sabe que o Flamengo tá bem financeiramente, sabem que o Palmeiras paga. Então, eu acho que nenhum outro, tá, clube da América do Sul disputa com o Flamengo uma contratação se não for o Palmeiras, Fábio Piperno. E é um baita nome, o Thiago Almada, que para mim vale, quero saber sua opinião, muito mais pagar 30 milhões de euros no Almada do que 42 milhões de euros no Paquetá. Porque tem gente que diz, não, mas é loucura. Pagar 30 milhões de euros não é loucura. 30 milhões de euros num dos melhores meias do mundo, porque meia camisa 10 tem poucos, pô. Thiago Almada deve estar, né, Bruno, entre os 10, talvez 12 melhores camisas 10 do mundo? Talvez. Lá no Atlético ele não foi bem, mas pode ser assim, especificamente dessa função não tem tanta gente, não tem muitos, né? Tem mais 8, 10 assim, mas 10 são poucos. É isso, porque é uma posição muito carente e aí eu acho, Piperno, e Bruno também, que 30 milhões de euros é muito bem pago para um jogador como esse, jovem ainda como o Almada. Bom, então, Pilhador, eu vou te falar o que o Marca publicou ontem à noite. Flamengo, outra vez solução para um problema do Atlético. O que está acontecendo? O Atlético de Madrid já fez alguns investimentos e ficou sem caixa. Ele quer continuar no mercado. Então ele precisa vender. Por que eles falam em outra vez? Obviamente, por conta, né, da história do Samuel Lino, né? Que no meio do ano também foi um jogador que resultou em um ingresso de recursos importantes lá para o Atlético de Madrid. O Flamengo pagou pouco mais de 20 milhões de euros e também era um momento em que o Atlético de Madrid, um clube comprador, estava no mercado, contratando e tal, então precisava fazer dinheiro. Então, segundo o Marca, o Atlético, que já contratou 3 reforços para essa temporada, um deles inclusive o Grimaldo, precisa de dinheiro para continuar no mercado. Então, a proposta do Flamengo, segundo o Marca, foi por enquanto a melhor. E aí tem duas coisas, né? Concorre então o River Plate, todo mundo sabe disso. O Flamengo teria oferecido inclusive mais grana do que o River Plate, né? E a outra possibilidade seria um clube saudita. Mas vejam só, o clube saudista sondou, mas não fez proposta. O River Plate ofereceu menos do que o Flamengo. O que o Atlético de Madrid gostaria de fazer hoje, segundo o Marca? Vender pro Flamengo. Ocorre que a decisão está nas mãos do staff do jogador, porque o jogador, de fato, ele quer tentar uma outra alternativa dentro da Europa. Até agora, essa alternativa não apareceu, até porque o Almada também não fez a Copa que se imaginava. Ele começou titular, foi perdendo espaço, entrando aos poucos nos jogos e tal, e na partida final, inclusive, mesmo com as 6 substituições, o técnico argentino não colocou o Almada em campo. Então, o Atlético de Madrid torce para que se resolva logo esse negócio. Ele quer o dinheiro, ele quer o cacau. E o Flamengo já se manifestou disposto a colocar o dinheiro na mesa. A decisão agora cabe ao jogador. Não, Piperno, e vale deixar claro, né, que isso que você falou da Arábia, ele já recusou propostas da Arábia. O Almada já recusou propostas da Arábia, da Rússia, da Ucrânia, ou seja, claro, mas pode surgir uma proposta da Arábia gigantesca. Se surgir aquelas surreais, provavelmente ele vai, óbvio. Mas hoje, o Flamengo é o favorito nessa briga e é o que eu falo também, ele vai pro River Plate para disputar a Sul-Americana ou pro Flamengo para disputar a Libertadores? Tem isso também. Isso eu acho que pode pesar também
Bruno Prado, é outro nível, com todo o respeito ao River Plate. Hoje, eu sempre falo isso, Flamengo e Palmeiras estão em outro nível do futebol da América do Sul. Uma coisa é você jogar Flamengo no cada vez Palmeiras. mais próximo Outra aí coisa de anunciar o Almada, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos, beleza? Inscreva-se no canal, deixa aqui seu like, deixa o comentário e também ative as notificações. Forte abraço e até o próximo vídeo.